Boa Noite, irmão. graça e paz. Amém. A graça e a paz do Senhor, tudo bem? Eita, será que eu saí? Não, eu tô te ouvindo e tô te vendo. Ah, então tá. É que agora voltou. É que eu desliguei, tava no YouTube aqui, e aí acabou que tava dando duas vozes. Duas vozes, tá dando aí retorno para o Senhor, né? Pastor, É. te conheci no Silk, né? Da Amém. Tânia Teresa, da qual eu sou eternamente grata pela vida dela, pelo ministério. Para mim, é a maior autoridade que tem nesse país. Tem muita gente boa, mas em questão de autoridade, de herança espiritual, não tem igual. Eu aprendi Não tem. demais, demais, demais com ela e aprendo. E a gratidão por tudo que esse ministério da Tânia tem me oferecido é imenso, a ponto que Glória a eu falo Deus. para o Senhor que eu quase todos os vídeos eu devo falar do Silk, né? A gente não Amém. ganha nada com isso, a não ser vidas e almas realmente Sim. libertas, né? E eu Que é o tive, maior propósito. exatamente, eu tive o prazer de conhecer o senhor no último Silk, no último não, né? Amém. O último que eu participei que foi em janeiro, e lá eu já estava com desejo há algum tempo de, de fazer o rebatismo, né? Porque eu entendi coisas que após 20 anos de batizado, eu entendi coisas que eu falei, opa, eu acho que eu deveria aceitar Jesus de novo, né? E aí eu fui É. rebatizada pelo Senhor, eu não sei se o senhor se lembra, e Lembra? lembra, né? E aí eu também tive a oportunidade do Senhor nos apoiar, nos ajudar com o desligamento espiritual aqui do nosso ministério, atendeu várias das nossas irmãs, né? Para quem não entende, a pastora nos agraciou, né, com algumas aulas do Silk, e aí alguns pastores nos apoiaram, pastora Luzia, que eu sou eternamente grata pela vida dela, o pastor Fabiano e outros mais. E aí, essa semana, né, pastor, a gente conversando, eu falei, vem fazer uma live com a gente, porque o tema de herança espiritual é sempre um tema, assim, pastor, que mais me perguntam, né? Então, Amém. assim, eu vou deixar o senhor se apresentar para as pessoas poderem entender, né? Conta um pouquinho do seu testemunho, da sua história, para as pessoas entenderem o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida, né, pastor? Que é uma obra imensamente grande, né? O seu testemunho é muito lindo, eu fiquei muito emocionada lá no Silk com tudo que Deus fez. Se o senhor quiser, nos conta um pouquinho da sua história para as pessoas poderem te conhecer, pastor. Amém. Boa noite, gente. Graça e paz. É uma honra poder estar aí com vocês para participar, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né, da transformação que o Espírito Santo tem feito. É um prazer, Sheila, poder estar aí com você, juntamente com todas essas mulheres, né, e esses homens que estão buscando restauração, buscando aí o concílio dentro do casamento. Isso é maravilhoso, né? Em um tempo em que muitas pessoas estão trocando de casamento como se fosse uma camiseta suja, né, fosse descartável. Tem muita gente boa buscando a restauração em Deus, né? E somente nele é possível a restauração. Sem ele, ninguém consegue nada, não é possível nada, e as pessoas vão continuar vivendo essa vida de dificuldade. Bem, eu sou o Fabiano, meu nome é Fabiano Gregório, eu sou pastor na Primeira Igreja Batista Independente, na cidade de Osasco, pertinho de São Paulo, né? A gente está aqui entre Carapicuí, Barueri, Santana de Parnaíba, Jaraguá, Cotia, toda essa região aqui, ela fica próxima, não é, de nós, e eu pastoreio já há 20 anos, há 23 anos mais ou menos se deu a minha conversão. Os meus pais também, eu vi que tem bastante gente falando a respeito de divórcio, né? Eu nasci numa casa onde os meus pais, eles eram bênçãos, né? Era uma família aparentemente muito normal, uma família tranquila. O meu pai era um empresário, a minha mãe uma mulher que trabalhava, se dedicava muito em casa. E quando... Só que o meu pai, ele tinha um problema muito sério, que era um problema de promiscuidade, né? Meu pai era um cara muito promíscuo, altamente promíscuo. Então, assim, ele fez a minha mãe sofrer muito durante muito tempo, né? Ele chegava a fazer festas em casas, na minha casa, e levava amantes dele dizendo que eram namorada dos seus amigos. Então, assim, ele era pervertido totalmente, né? E eu cresci no meio disso, né? Eu cresci em um lar onde que aparentemente funcionava-se tudo,
onde as coisas... Porque acaba sendo meio que normal isso na vida das pessoas. As pessoas elas estão acostumadas a olharem, por exemplo, a sua família, e ela acha normal a briga, ela acha normal os palavrões, ela acha normal as agressões, porque é o ambiente que ela cresce, né? Então, meu pai nunca agrediu minha mãe, mas era muita encrenca, né? Então, assim, os dois tinham uma vida complicada, né? Ele sempre respeitou muito dentro daquele padrão que um lar conflitante vive. Eu estudei em uma escola muito boa, que é o Colégio dos Padres, aqui na cidade de Osasco, e decidi sair daquele colégio, pedi para o meu pai para ele me tirar. Eu sempre fui uma criança muito tímida, difícil de conseguir fazer amizades, e aí ele aceitou me tirar daquele colégio e me colocou no colégio do Estado. E quando ele me colocou no colégio do Estado, eu me lembro que a minha sala de aula ela era no segundo andar, né? Tinha o primeiro piso, o segundo pavimento, e esse lado da escola que eu estudava dava de fundo com a quadra de futebol. E naquela quadra, naquele tempo, eu via muito garoto cheirando benzina, fumando, né? E eu achava aquilo ali assim, na verdade eles estavam ali jogando bola, tá? Eu achava aquilo ali o máximo. Eu falava assim, gente, eu queria estar jogando uma bola ali junto com eles, né? E, na verdade, eu não sabia aquilo que o diabo estava prospectando para a minha vida. Eu achava que era o futebol, quando, na verdade, não era. Quando se dá o ano de 1989, os meus pais decidem se divorciar. A minha mãe não aguentava mais o nível de vida que ela vivia, né? O meu pai, ele era, como eu já disse, promíscuo demais. Então, ela sofria muito com isso, até que em 1989 eles se divorciam. Eu tinha 14 anos de idade. Com esses 14 anos de idade, eu me senti muito triste, porque, na verdade, as pessoas que se divorciam, elas não se divorciam porque elas rompem com um laço familiar e acaba destruindo a família. Por exemplo, assim, a minha família era a família Gregório. Quando o meu pai divorciou da minha mãe, deixou de existir a família para existir um pai e uma mãe. Então, eu não tinha mais uma família, eu tinha um pai e uma mãe. Eu tinha minha mãe, que era Souza, e meu pai, que era Gregório. Então, agora eu tinha duas famílias. A primeiro momento, começou a se tornar muito ruim para mim aquela história, né? Eu lembro que era em 89, foi o primeiro Natal que eu passei sem o meu pai, primeiro Ano Novo. E nesse tempo passou uma moça perto da casa da minha avó. Eu estava sentado, cabisbaixo, triste, né? Por ser a primeira vez que meu pai não estaria em casa. E aí, de repente, aquela moça falou assim, pensa numa coisa. Você vai poder chegar a hora que você quiser na sua casa. Você não vai mais precisar chegar cedo. E ali na hora parece que deu um negócio assim, eu falei assim, gente, verdade, eu não preciso mais chegar cedo em casa. Então eu vou agora ficar feliz. E aquilo me animou. Eu comecei a ficar feliz com aquilo que estava acontecendo, com aquele momento, né, que eu estava vivendo. E, de repente, eu comecei a me envolver com pessoas que não eram legais. Comecei a andar com gente que bebia, comecei a andar com gente que fumava, que andava armada. E aí meu pai começou a perceber que eu estava num processo de descaminho, na verdade, e ele arrendou uma lanchonete em um bairro próximo aqui, né, da nossa cidade. E aí, nesse lugar, eu comecei a morar junto com a irmã dele. Eu morava em uma pensão com 29 mulheres. Então, assim, eu era o único garoto que morava naquele lugar. Então, assim, a vida totalmente já bagunçada também, desequilibrada, né? Tudo que eu pensava era em torno de promiscuidade, dessas coisas. Comecei a beber nesse tempo da lanchonete. E um dia chegou um rapaz para mim e ele falou assim, pô, eu tenho um negócio aqui bacana, tal, para você. E ele me ofereceu um papelote, assim, um negócio. E eu falei assim, mas o que é isso aqui? Ele falou, pô, um pó. E aí eu fui ver o que era, e era cocaína. Quando eu peguei aquilo ali, eu usei pela primeira vez, nunca tinha usado droga, e comecei o meu envolvimento com essas coisas. Comecei a ter um envolvimento com drogas. Com isso, comecei a me envolver com promiscuidade também, comecei a me tornar uma pessoa muito promíscua. E aí você imagina, de 16 para 17 anos, começa a ter uma vida sexual ativa, começa a ter uma vida toda bagunçada, começa a criar vários pactos. Eu vi você falando a respeito de aliança, não é, de pacto de alma, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E a minha vida começou a bagunçar.
Porque junto com a bebida e com a droga, começam a vir questões como de irresponsabilidade. Então a pessoa começa, por mais que ela fale que ela é controlada, que ela bebe pouco, tal, mas sempre existem questões de irresponsabilidade ligadas ao álcool, ligado ao tabagismo. Para você pegar para mim, por favor. Estava falando com a Cris. Então, assim, sempre existem ligações que elas vêm transformando, atrapalhando a vida das pessoas, e na minha vida foi exatamente assim. Então, o meu pai começou a perceber que eu estava num descaminho total. A minha vida ela estava desandando mesmo. E para ele não perder o dinheiro que ele havia investido na minha vida, né, lá na lanchonete, com arrendamento da lanchonete, compra das coisas que tinham para se pagar, ele falou assim, olha, Fabiano, melhor você voltar para a tua casa, porque senão você vai acabar destruindo tudo que eu tenho aqui, né? E aí ele ia vender a lanchonete e eu volto para minha casa. Agora você imagina como é que era o coração da minha mãe, abandonada pelo meu pai por conta da promiscuidade. O filho mais velho decide deixá-la para poder morar, porque para mim tanto fazia, não tinha sentimento. Não é que eu não tinha sentimento, eu tinha sentimento pelo meu pai e pela minha mãe, sabiam que eles eram meu pai, mas para mim eu queria viver a minha vida, né? E com 16 anos você começa a ter grana, começa a poder ir para onde você quer, você não tem hora, não tem satisfação, você começa a ter uma liberdade que ela parece que é liberdade, mas na verdade ela acaba sendo uma prisão futura, né? Um cativeiro. O diabo sempre faz isso, ele te dá uma liberdade que é falsa, mas depois ele te prende na tua liberdade. E eu vivi isso. Então, quando eu volto para minha casa, a minha mãe ela está extremamente revoltada comigo, não é? Então, quando eu chego em casa lá, eu falo assim, mãe, eu vou ter que ficar aqui de novo, porque a lanchonete não deu certo e tal. Ela olha para minha cara e fala assim, voltou? Não conseguiu ficar com seu pai? Não deu certo e tal? E aí começou a encrenca. Então, assim, por fisicamente parecer meu pai e carnalmente agora, pelas promiscuidades também começar a aparecer, então eu sofria retaliações a respeito daquilo que ela vivia, né? Então, assim, ela me xingava, às vezes me agredia, me batia, não é por conta do que ela via. Às vezes, se uma moça fosse na minha casa para me chamar, ela falava assim, pô, você vai namorar com o Fabiano? Isso aí não presta, não. Isso é igualzinho o pai dele, tá? E não sei o quê. Por quê? Porque ela, na verdade, era uma forma dela prevenir a moça, mas, na verdade, me atacava pensando no meu pai. Então, olha o sentimento, né? Hoje, lógico que hoje eu consigo fazer essa análise comportamental, espiritual dela por conta da libertação, né? Mas naquele tempo, para mim, era uma mulher revoltada, falar, que mulher chata, não Magoada, entende que não deu ferida. certo, que magoada, ferida, né? E aí eu volto a viver em casa. E quando eu volto a viver em casa é o tempo que eu começo a me envolver com outros tipos de pessoas, né? Até eu me envolver com o tráfico, até eu me envolver com a bandidagem, começar a andar Essa com parte é muito pessoas. importante, pastor. Por quê? Porque a gente tem um grupo muito grande de mulheres que a amante do marido é uma outra mulher, e as drogas. Então, a gente tem realmente maridos em situação que estão na rua, então essa parte eu acho que é muito importante as irmãs prestarem atenção nisso, porque essa área realmente é uma das mais complicadas para mim, como mentora de mulheres, como terapeuta, para poder tratar. Uhum. E aí, o que acontece? Eu começo a me envolver com essas pessoas e a minha vida ela toma um descaminho total, né? Total. No ano eu me envolvo, né, profundamente nesse novo estilo de vida agora, e eu começo a ter uma vida totalmente bagunçada, totalmente. Começo a ganhar muito mais dinheiro, porque é uma vida que todo mundo fala que é fácil, mas não tem nada de fácil, porque você está correndo risco de morrer a qualquer momento, né? Tanto que ninguém acreditava que eu chegasse nos 18 anos de idade, né? O pessoal falava assim, você não chega nos 18 não, vai morrer. Mas Jesus, graças a Deus, tinha uma obra na minha vida maravilhosa, né? E começou a Glória a Deus. transformar a minha vida. Então, nesse tempo, eu comecei a me envolver com pessoas e eu pude perceber quantos livramentos, Sheila, que Deus começou a me dar. Um dia eu estava a minha casa, ela dava de uma ponta de uma rua até o meio de uma viela. Não sei se você é de São Paulo, né? Sou aqui da capital. Então você sabe o que é uma viela aqui, né? Eu Que tem o sei. pessoal no Rio, o pessoal chama de beco, né? Chama de um monte de coisa e tal. Calma aí que a Cris ela tá pedindo aqui
para compartilhar aqui. Eu mandei no teu WhatsApp. Aqui, é isso aqui, ó. Vamos ver. Mandou para mim? Aqui. Não, mandei para a Cris. Ah, tá. É só para ela entrar aqui. Aqui. Pronto, entrou. Então, eu comecei a ter uma vida meia maluca mesmo, né? E um dia eu estava na frente na minha casa, então a minha casa ela dava de uma ponta da rua até o meio de uma viela. E do meio da viela para o outro lado da rua era uma outra casa e era a frente da casa da minha avó. E aí eu estou chegando em casa já, era umas 10, 11 horas da noite, talvez, e um rapaz me chama e fala bem assim, pô, tá tendo uma festa ali no outro bairro, você não tá afim de ir lá? Eu falei, não tô afim, eu quero ficar em casa, não tô afim de beber, não tô afim de nada hoje, né? E aí ele insistiu, eu falei, então vamos lá, vai. Aí desci. Nesse tempo, estava tendo uma guerra, né, por conta do tráfico e tal. Então o pessoal, eles estavam se matando muito, tipo assim, no mês de novembro, se eu não me engano, salvo engano, morreram mais ou menos umas 32 pessoas. Nossa. Né? E não era uma questão assim de eles estarem brigando porque eles queriam tomar um lugar do outro, não tinha nada a ver com isso. Era porque um tinha pegado uma pessoa que era de uma quadrilha e o outro de outra, começaram aquela guerra de quadrilha contra quadrilha, e foi. E no meio dessa guerra, dessa confusão toda, eu vou para essa festa. Quando eu estou lá, estava todo mundo sentado do lado de fora, em cima de um muro, tal. E a gente começou a conversar, né, bater um papo, tal, beber. E de repente vem descendo um rapaz que hoje é um ex-assaltante, porque ele morreu, né, ele foi assassinado. E aí ele está descendo a rua e ele fala assim para mim assim, Fabiano, vamos embora. Eu falei assim, vamos. E eu comecei a descer com ele. No que eu estou descendo com ele, o pessoal da casa me falou assim, não vai embora agora não, espera mais um pouco aí, daqui a pouco você vai com a gente. Eram mais ou menos umas 4 ruas para eu chegar na minha casa. E ele falou assim, a gente vai subir de carro, você vai subir de a pé, né? Eu falei assim, Zé, eu vou esperar então. E eu decidi não ir de a pé com o outro rapaz e esperar um pouco. Então estava todo mundo lá de fora, e naquela hora que eu voltei, eu não consegui mais ficar do lado de fora da casa. Eu decidi entrar para dentro do quintal. Quando eu entrei no quintal, o quintal ele era largo, mas o corredor que dava no fundo da casa era bem estreito, então eu não conseguia passar assim, eu tinha que passar meio que de lado. E foi eu entrar dentro do quintal, parou uma Saveiro, desceu com os caras armados e foi gente correndo para tudo quanto é lado, né, pulando telhado, saindo de um lado para o outro, correndo, porque eles vieram para poder pegar o restante do pessoal. E nisso eu saí correndo, porque eu falei assim, pô, não dá para ficar parado. Eu saí correndo. Quando eu cheguei no fundo do quintal, eu fui saltar, eu bati, tinha umas madeiras em cima no pé do muro, né, umas restos de madeira de construção, fui colocar o meu pé, escorreguei, bati minha cabeça, e parecia que eu tinha visto acender um punhado de pólvora, assim, que ficou tudo azul na hora, e de repente eu escutei uma voz falando, não pula não. Quando eu olhei para trás, tinha um cara com uma calibre 12 apontada para minhas costas, ele devia estar mais ou menos a uns 5 metros de distância entre eu e ele, e de repente ele falou assim, não pula não, mas na hora parece que entra um espírito mesmo de atleta olímpico na gente, você vira ginasta, você vira de tudo, né? Eu coloquei a mão em cima do muro e pulei para o outro lado, o muro tinha vidros, eu cortei a palma da minha mão, né? Caí dentro do outro lado, era meio que um matagal e um córrego. E naquele lugar eu costumo dizer assim que foi o lugar mais apavorante da minha vida, né? Eu via ratos passando por cima da minha perna, por cima do meu corpo, tal, se movimentando, porque era o habitat dele, né? E eu olhava para aquele lugar e eu falava assim, meu Deus do céu, eu falei assim, eu vou morrer aqui, ninguém nunca vai me achar aqui. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu falei assim, eu quero sair daqui. E eu não sei o período que eu passei ali naquele lugar, mas eu decidi sair dali. Um dos meus tênis ficou do outro lado do muro e eu só estava com um par de tênis, né, um pé de tênis do outro lado. E eu decidi sair, mas para eu sair eu tinha que entrar dentro do córrego, passar por dentro da tubulação de esgoto para sair do outro lado da rua. E eu fiz isso. E eu pude sentir o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa. Jesus ele falou no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, nós, seres humanos, fomos criados para sermos feitos à feitura de Deus, à semelhança dele.
mas eu pude sentir-me como um rato, como um bicho imundo, saindo de dentro de um bueiro. Eu saía assim, eu colocava a minha cabeça para fora, olhava de um lado, eu olhava para o outro lado para ver se eu podia sair. E como eu vi que não tinha ninguém, eu saí correndo para minha casa, a cabeça estava machucada porque eu bati, sangrou, mão sangrando, bato na porta de casa. Quando eu entro lá, a minha mãe fica muito apavorada. Ela falou: te deram um tiro, te deram um tiro. Eu falei: não fizeram nada, não, só caí, só. E eu entro para tomar um banho e passa, né? Isso passa, a gente acaba se esquecendo. Mas nesse meio tempo, Jesus começou a trabalhar na minha vida. Ele começou a falar comigo, ele começou a usar pessoas para dizer que tinha uma obra na minha vida. Então, a minha família era dividida entre o catolicismo e o espiritismo, tanto de mesa branca quanto a Umbanda. Então, eu era criado dentro do catolicismo, mesa branca e Umbanda. Para mim, era muito igual os três ambientes. Porque os mesmos santos que tinha na Igreja Católica, quando eu ia para Aparecida com a minha avó, por exemplo, eu encontrava dentro da Umbanda. E na mesa branca eu não tinha os santos, mas eu tinha as incorporações que tinham na Umbanda. Então era um ambiente muito familiar para mim, muito familiar, né? Então, eu estava um dia na biqueira e chegou um rapaz e falou bem assim para mim, assim, ele é um ex-assaltante de banco. Ele chega para mim e fala bem assim: Fabiano, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu odiava crente. Eu tenho certeza que a maioria dos crentes odiavam crente, porque crente, às vezes, é chato demais, né? E eu olhava para aquela situação, porque assim, eles pareciam dono do céu e do inferno. Eles sabiam quem ia para o céu, quem ia para o inferno, tal, mas não sabiam como falar disso, né? Então, você imagina, quase 30 anos atrás, como é que era a pregação, tipo, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. E é uma verdade ainda hoje. Se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não vai encontrar a eternidade. Mas existem formas de você poder falar isso para uma pessoa hoje sem ofendê-la, né? Sem ofender a sua religião, sem ofender nada. Mas assim, a Bíblia é a única verdade que existe. Não existe outra verdade fora da Bíblia. Não existe outro Salvador em nenhuma religião do mundo fora Cristo. Então, assim, todas as religiões podem ter um Deus, eles podem ter qualquer coisa, mas nenhuma delas tem um Salvador como nós temos, que é Jesus. E aquela história de que todas as religiões levam a Deus é pura mentira, né, pastor? Pura invenção demoníaca, né? Na verdade, elas podem até levar a Deus, mas não podem salvar o ser humano, porque todos teremos que se apresentar diante do Senhor. Então, assim, levar até Deus pode até levar, pode ser uma verdade até, mas levar para a salvação, não. Para a salvação, o único caminho é Jesus. É Jesus. E esse rapaz, ele começa agora a pregar para mim. Ele ia lá na biqueira, ele falava assim para mim, assim: Fabiano, Jesus tem uma obra na tua vida. Eu falava assim: não, na minha vida não. Eu falei assim: eu não nasci para ser crente, eu nasci para ser do corre. Eu falei: não tem como, nunca na vida eu vou ser crente. Ele falava: não, Jesus tem uma obra na tua vida. E foi uma época que teve um escândalo com uma igreja, que o pessoal pegava dinheiro e jogava para o alto e falava assim: o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é nosso. E eu olhava para aquilo e eu falava assim: não, eu quero... Ele lembra? Antigo, né? Bem antigo. E eu falava assim para ele assim: irmão, se for para eu ser crente, eu quero ser o cara que recolhe o dinheiro da igreja, porque eu achava que quem recolhia ficava, né? E aquele cara, ele foi tão usado por Deus, ele falava assim para mim assim: amém. E eu falava assim: esse irmão aí tá doido, né? A gente que vende as coisas que ele que fica doido, né? E aí eu falei assim: outra coisa, se um dia eu for ser crente, eu quero ser pastor. E ele: amém. E eu falava assim: esse irmão tá doidão, né? E ele continuava pregando para mim, falando a respeito de Jesus. E nesse meio tempo, né, o meu pai já tinha seguido a vida dele, ele não se casou de novo, mas teve uma outra filha depois disso. A minha mãe não quis mais se casar, mas teve alguns namorados, tal. Então, viver aquela vida dissoluta, aquela vida toda bagunçada, né? E nisso Jesus começou a trabalhar na minha vida. Jesus começou a modificar a minha história. Eu comecei a frequentar uma igreja, que era a Igreja Universal do Reino de Deus, com a minha prima, né, Antonieta, e a amiga dela, Dona Rosa. Então, elas me levavam para a igreja porque elas viam que eu era um caso perdido mesmo, eu era bravo, né? Era daqueles caras que você olha assim na rua, às vezes você vê um cara na rua, você fala: ixi, esse aí não tem jeito não, era eu, bravo. Ou seja, se teve jeito para você, tem jeito para os outros também, pastor? Tem jeito para um monte de gente, eu creio num Deus que restaura. Porque tem casos que a gente olha que só a graça mesmo. Eu vou te contar um caso, eu pastor já, na faculdade já,
E eu ainda falei isso, eu olhava para um cara e eu falava assim, esse cara aí nem Jesus salva ele. E foi Ai, meu Deus. o cara que Jesus fez uma obra na vida tremenda. Então Glória a Jesus Deus. começou a modificar a minha história, né? Começou a transformar a minha vida. A minha mãe morreu no ano de 1999, 47 anos de idade ela tinha. Nossa, Ela foi vítima de um câncer. jovem, Ela, jovem, a minha idade hoje, né? Eu tenho 47 anos, ela morreu com imagina. a minha idade. Você sabe que Eu na minha tinha família tinha uma maldição dessa, viu, pastor? Que as mulheres morriam aos 47 anos. Minha avó morreu de É, diabetes, minha tia morreu de diabetes, e ambas com 47 anos, mas a minha mãe conta que já tinha históricos anteriores a isso. Aí, graças a Deus, minha mãe hoje já leva seus 50 e poucos anos. Então, a gente está no uau, caminho certo, eu acho. glória a Deus, tá assim, em nome de É, Jesus, já não existe mais amém. maldição, em nome de É, Jesus. amém. E com a morte da minha mãe, Sheila, a minha vida, ela tomou um baque, porque assim, quando ela morreu, eu falei assim, cara, perdeu a graça. Então assim, eu tinha dois irmãos menores que moravam junto comigo, que eram filhos do meu pai e da minha mãe. A minha irmã ainda não tinha nascido, né? Na verdade, ela nem entra dentro desse contexto, mas esses dois irmãos meus agora menores, e eu olho e falo assim, poxa vida, agora eu vou ter que parar de fazer o que eu faço Vai para cuidar. começar a ter uma vida direita, porque como é que eu vou cuidar desses meninos nesse estilo de vida? Não tem como. Mas do dia 29 de outubro de 99 ao dia 31 de dezembro de 99, todos os dias eu bebi e me droguei. Todos os dias. Ou seja, depois que o Todo senhor dia. tomou a decisão de mudar de vida, piorou. Na verdade, a decisão ela vem depois. Eu comecei a pensar nisso, mas o desejo do meu coração, a princípio, eu acredito que era de não querer viver mais. Então, por isso que eu bebia, me drogava, tal, eu falava assim, não quero mais, tal. Até que chegou um dia 31 de dezembro, eu estava deitado numa calçada perto da casa da minha avó, eu já tinha tomado muito, mas eu tinha começado a beber até pinga. Então, Nossa, assim, eu já estava bebendo muito. 24 anos de idade eu tinha na época, jovem. jovem. E aí, nesse dia, eu fui para casa, alguém me acordou, falou bem assim, pô, vai embora, você é um cara bonito, um cara legal, vai ficar deitado aí no chão assim, né, meu? Não tem... Vai para lá, vai fazer alguma coisa. Eu falei assim, eu vou embora. Isso eram umas 14 horas, mais ou menos. Nesse dia 31 de dezembro, né, já fazia acho que 3 meses, outubro, novembro, dezembro, né? 2 meses mais ou menos que a minha mãe tinha morrido, 2, 3 meses. E aí o meu pai falou assim, Fabiano, o que você acha da gente reunir os seus tios, os irmãos da minha mãe, a sua família e fazer um churrasco em casa? Eu sei que ela morreu agora há pouco tempo, mas pelo menos a gente mantém a família unida. Eu falei, para mim tanto faz. Eu falei, eu não quero nem saber, né? E eu cheguei em casa, meu pai estava preparando a carne, a geladeira estava lotada de cerveja, de uísque, de vodka, de tudo quanto era coisa tinha dentro daquela geladeira. E eu cheguei muito transtornado, mas muito transtornado. Meu pai, apesar de ter a debilidade dele, que era a promiscuidade, era uma deficiência de caráter e espiritual, mas ele sempre foi um cara muito íntegro, muito honesto. Tal. Se ele falasse, se você falasse alguma coisa, você tomava um tapão já, né? Tinha que andar na linha. E eu cheguei em casa naquele dia, mas eu falei muitos absurdos pro meu pai. Eu xingava ele, que eu queria que ele me batesse. Parece que eu queria que ele me agredisse, sabe? E ele não falava nada. Ele olhava para minha cara e falava assim, Fabiano, vai dormir, vai dormir, que teu mal é sono, você tá bêbado, vai dormir. E eu fui dormir. Era cerca de 14 horas da tarde. Eu acordei por volta de umas 18. Então, assim, eu estava há 2 ou 3 meses, todos os dias, fazendo tudo que não era bom. E eu acordei às 18 horas, parecendo que nunca na minha vida eu havia bebido ou que eu havia ingerido algum tipo de entorpecente. Nada, 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 nada. E eu levantei com um desejo muito grande. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou mais beber. Eu não vou mais fumar, não vou mais fazer nada. Eu falei assim, a partir de hoje, a minha É vida uma vai ser decisão. transformada. Uma decisão. Eu não ia para a igreja, eu odiava crente, eu não tinha nenhum tipo de auxílio. Hoje eu entendo que não foi apenas uma decisão minha, que o Espírito Santo foi quem me impulsionou Convenceu. a ter essa atitude, essa mudança, né? A festa na minha casa começou. Eu peguei uma latinha de cerveja vazia, lavei ela e coloquei água e tomava água e refrigerante na lata de cerveja.
E os meus tios começaram a beber, né? Começaram a beber e tal. E eu também estava bebendo, mas eu estava tomando refrigerante. Chegou perto da meia-noite, um dos meus tios falou assim: pô, você não vai ficar bêbado, não? Eu falei assim: não. Ele falou: o que é que você está bebendo aí? Ele pegou a minha lata. Quando ele pegou a minha lata, meu Deus do céu, ele ficou muito bravo, ele me xingou muito. Ele falou: ô, filha da mãe, você está enganando a Os gente, inimigos são os da né? própria Tá casa, todo, literalmente. todo mundo, bem isso. Aí ele falou assim: tá todo mundo bebendo e você não vai beber? Eu falei assim: não, não quero mais beber. A partir de hoje eu não vou mais beber, eu não coloco mais, nunca mais na minha vida álcool na minha boca. E aí ele pegou e falou assim: não, toma então até meia-noite, meia-noite você para. Eu falei assim: não, eu não vou entrar de meia-noite para frente bagunçado. Eu falei assim: eu vou entrar careta. Eu falei: eu nunca mais na minha vida coloco nada na minha boca, não ingiro mais nada. E assim foi, eu entrei o ano de 2000, né? Eu ainda não ia para a igreja no ano de 2000. No ano de 2000, eu cheguei para o meu pai mais ou menos no mês de janeiro, fevereiro, falei para ele assim: pai, eu preciso arrumar um serviço, né? E aí ele pegou e falou: o que que você quer fazer? Eu falei: eu queria fazer um curso de segurança. Eu nunca tinha sido preso, nunca fui preso, na verdade. E aí ele pegou e falou bem assim: quanto custa? Eu falei: custa tanto. Ele fez o cheque, mandou eu para a escola, eu fui fazer o curso de vigilante, fiz o curso. E aí comecei a ter uma expectativa de vida. Eu falei assim: pô, agora eu vou trabalhar, né? Vou ter minha grana, vai ser diferente. Antes de acabar o curso, talvez uma semana antes, eu estava entrando nas aulas de tiro, na aula de stand, e aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava num lugar muito verde, parecia um campo assim de futebol, uma fazenda, um lugar muito lindo. E eu andava naquele lugar e eu sentia muita paz. Mas de repente começou a me dar um desespero, começou a me dar uma angústia no coração e eu falava assim: eu preciso ir embora daqui. Eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E aí uma pessoa aparecia para mim e falava assim: ó, vai até aquele lugar, vai ter uma casa. E quando você chegar lá, aquela mulher sabe tudo o que vai acontecer. Eu falei: tá bom. Eu tinha uma boca muito suja, então assim, a cada 10 palavras que eu falava, pelo menos umas 7, 8 eram palavrões. Então assim, era o ambiente que eu vivia, da minha casa. Meu pai falava palavrão, minha mãe falava palavrão, Nós todo somos a mundo média falava das 5 palavrão. pessoas que a gente convive, né, pastor? Então, é por Pois isso que a é. Bíblia diz para a gente não andar na rota dos escarnecedores. Por quê? Porque a gente, para ser aceito, a gente passa a obter os mesmos caminhos que as pessoas que a gente quer ser aceito, né, por eles. Mesmo costumes, verdade. E aí eu fui na casa dessa mulher. Quando eu cheguei lá na casa dela, ela, eu falei assim: eu queria saber como é que eu faço para ir embora daqui. Ela estava sentada numa cadeira, uma mesa na frente, eu estava na outra ponta da mesa, sentado na cadeira, e tinha uma bola de cristal, e ela estava de turbante, de roupa branca, né? E eu olhava e ela começava a falar assim: ó, você vai ficar noivo em tal tempo, vai acontecer isso na tua vida. E ela começava a profetizar na minha vida. E eu olhava para ela assim e eu começava a xingar ela. Eu xingava com muito palavrão. Eu falava assim: você não pode saber mais do que Deus, porque Deus é quem sabe de tudo, você não sabe de nada. E na hora ela virava um demônio e começava a correr atrás de mim. E conforme ela corria, eu ia correndo, eu corria. E conforme eu ia correndo, aparecia aqueles agdares de comida, não é, com os espíritos, para espíritos, na verdade, a comida. E conforme eu ia correndo, eu ia pisando em cima deles. Eu ia pisando e ia quebrando. E eu pensava comigo assim, eu falava assim: meu Deus do céu, eu vou ficar imacumbado. Eu falei: o que vai acontecer comigo agora? Porque eu sabia o que é que estava acontecendo, eu sabia onde que eu estava pisando, eu sabia quem vinha atrás de mim. E eu comecei a correr, até que eu subi uma viela, que era a viela da casa da minha avó. E a outra viela era da minha casa. E eu olhei assim, eu falei assim: eu preciso sair daqui. E aí eu subi a viela da minha casa. Quando eu desci a viela, eu falei assim: eu vou para onde agora? E quando eu olhei para trás, vinha aquele bicho, né? E à esquerda da viela era a rua da casa da minha tia, da Antonieta, que me levava para a Igreja Universal. Eu falei: já sei, eu vou chegar na frente da casa dela ou da Dona Rosa e elas vão pegar esse bicho, eles não vão deixar me pegar, não vão deixar esse negócio me pegar, né? E eu tô indo. Quando eu tô chegando no meio da rua, sai uma mulher sem rosto de dentro de uma casa e ela vem falar comigo. Quando ela vem falar comigo, eu ia xingar ela. No que eu vou xingar ela, no que eu vou falar com ela, o meu professor da academia de segurança, ele sai de dentro da casa, atravessa na frente dela e fala assim para mim assim: guarda a tua língua na tua boca e conservará a tua alma. E na Uau! hora eu fiquei quieto
e fui atravessando a rua, não falei com aquela mulher. E quando eu coloquei o pé na calçada da casa da minha tia, da minha prima, o sonho acabou. Aí eu acordei perturbado. Eu acordei, sentei na cama, abri os olhos, né? Falei assim, meu Deus, que sonho louco é esse e tal, e não entendi nada. Aí eu escutei uma voz na minha cabeça. E a voz falava assim para mim assim, Mateus 8. Aí eu falei assim, eu apertava a cabeça, falei, Mateus, eu falei, quem praga é Mateus? Eu falei, eu não conheço nenhum Mateus. Eu falei, eu não conheço ninguém com esse nome. E a voz falava de novo na minha cabeça, Mateus 8. Eu falei, meu Deus do céu, A cura de um leproso. Isso aí, daqui a pouco você já lê. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô ficando louco. Eu falei assim, que coisa. Eu falei, quem é Mateus? Aí, de repente, eu falei assim, será que Mateus é alguma coisa de crente? Aí eu lembrei que meu irmão tinha ganhado uma Bíblia dos TJs, dos Testemunhas de Jeová, né? E aí eu falei assim, vou pegar a Bíblia do meu irmão. Peguei a Bíblia dele, e aí quando eu peguei a Bíblia, está escrito assim, na hora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E quando eu li isso, eu olhava para a minha vida, eu estava acordando, eu falei assim, Deus, eu estou doido mesmo, porque eu não tenho uma marca de nada, nem de ralado em asfalto. Eu falei, eu não tenho marca de nada no meu corpo. Eu falei, como é que pode ele estar falando de lepra? Eu falei, esse negócio é de louco. Eu falei, não tem nada a ver comigo. E aí eu vou para a academia com aquele negócio perturbando a minha mente, aquele sonho não saía da cabeça, aquela voz não parava de ouvi-la. Eu falei assim, meu Deus do céu. Chego na academia, falo para o meu professor, né? Falei assim, rapaz, eu tive um sonho estranho. Você imagina a seguinte coisa, um cara que não é convertido, quando você vai conversar com o homem naturalmente já tem resistência a outro homem por tudo, né? Então, assim, nós somos muito... Mulher anda de mão dada, são amigas, vai no banheiro se abraçam. Junto, vamos homem no banheiro, não tem essa amiga. coisa. Homem vai no banheiro um junto com o outro, fica um na ponta, o outro na outra, né? Não fica perto de jeito nenhum, não tem. Então, você imagina nesse contexto como que era. Eu chego lá na academia, aí falo para esse meu professor, falo assim, rapaz, eu tive um sonho com o senhor. Aí ele olhou para mim e falou assim, glória a Deus. Eu falei, ixi, que cara esquisito, né? Na minha cabeça já comecei a pensar outras coisas, né? Falei assim, esse cara é estranho demais. Eu falei, que negócio é esse? Aí eu contei o sonho para ele, ele falou assim, louvado seja Deus, Deus tem uma obra na tua vida, eu sou crente da Igreja Universal. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, mais um crente doido pregando para mim, não é? E nisso Deus começou a movimentar o mundo a meu favor. Eu acabei o curso de segurança, não consegui emprego, e aí um amigo meu que havia feito o curso também de segurança, ele chegou e falou assim, Fabiano, eu consegui arrumar 3 vagas de emprego, mas eu não consegui nas 3, você não quer em uma? Eu falei, eu vou. Eu falei, eu não tenho nenhuma. E eu fui. Cheguei na empresa, fiz a entrevista com a psicóloga, ela me atendeu, tudo certo. Ela falou assim, por mim está tudo certo. Você agora passando com o chefe da segurança, você está empregado. Eu falei assim, então tá bom. E aí eu fui para a entrevista. Começou a entrevista, esse rapaz falou assim, como é teu nome? Eu, Fabiano. Ele, Fabiano. Eu era um cara muito promíscuo. Mas ele falava que era, eu não entendia o era. Eu só entendia assim, eu sou promíscuo. Ele falava assim, eu pegava a viatura, ao invés de ir para os postos, eu ia para os prostíbulos. Eu falava assim, meu Deus, esse cara vai ser estouro trabalhar com ele, vai ser muito bom. Porque imagina só, eu falei, esse cara gosta de tudo que eu gosto. Eu falei assim, ainda vai ser meu chefe? Eu falei, meu chefe ainda? Eu falei, meu Deus do céu. E ele começou a falar, e eu só ouvindo e sorrindo, né? Aí, de repente, ele falou assim, mas Jesus mudou a minha vida. Eu falei, vixe. E aí, quando eu falei, vixe... Quando eu falei, vixe, ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, seu Sérgio, aonde eu vou, tem um crente falando para mim de Jesus. Ele falou assim, então você está empregado. E eu falei assim, bem, eu não sei o que é, mas estou empregado, já está bom. Comecei a trabalhar. E Jesus é bom eu fui mesmo. Trabalhar bom demais. Eu fui trabalhar, né? O meu primeiro posto de serviço foi numa empresa de roupas, que era a PNG, ela é aqui no Alphaville ainda, né? Mas foi no primeiro galpão que eles tinham. E aí eu fui fazer o serviço de implantação de posto. Então, assim, só tinha eu de vigilante de dia e um cara da noite. O cara da noite tinha um rádio relógio, né? Ele escutava os sertanejos dele de dia, os forró dele à noite, eu escutava meus sertanejos de dia. Passaram uns 3, 4 dias, eu chego
lá na guarita, para poder assumir o posto, tem uns 4, 5 crentes orando dentro da guarita. Aí eu olhei para aquilo, eu olhei para a cara deles assim, aí falei assim, ó, eu não gosto de crente, não quero que vocês venham orar aqui, beleza? Não, beleza. Aí, beleza, passou. Quando foi outro dia, eu chego lá de novo, estão lá os crentes, tudo orando de novo. E eles eram pentecostais, era tudo da Assembleia, e eles estão tudo lá e roda, e pula, e fala língua estranha. Pula, e fala em língua estranha. E aí eu falei assim para eles, assim, eu falei assim, irmãos, eu não gosto de crente, eu não quero que vocês orem aqui, beleza? Beleza. Falei assim, bem, no terceiro dia não vai ter ninguém. Cheguei no terceiro dia, tá lá os crentes de novo, né? Aí eu falei, irmão, quem que é o chefe da quadrilha aqui? Aí apresentou um, né? Assim, sou eu, pastor. Sou eu, irmão, né? Eu falei assim, como é teu nome? Ele falou assim, Aguinaldo. Eu falei assim, Aguinaldo, é o seguinte, eu não gosto de crente, e se eu chegar aqui amanhã e vocês estiverem orando, eu vou atirar em você. Eu falei, se você quiser descobrir se eu estou falando a verdade ou não, você vem amanhã e ora. Eu falei, se eu pegar vocês orando aqui, eu vou dar um tiro em você. Eu falei assim, você quiser chegar mais cedo que eu, chega, mas na hora que eu for assumir o posto, se vocês estiverem aqui, vai ficar ruim o negócio. Não, tá bom. E aí não oraram mais. Pelo menos não mais enquanto eu chegava naquele horário. Eu consegui comprar uma moto, eu consegui... eu vou voltar um pouquinho no testemunho que eu lembrei aqui agora. Na época, ainda antes de Jesus me alcançar dessa forma, eu tenho 2 irmãos, um deles fez um pacto na Umbanda, ele deu sangue para uma entidade, para um demônio. Então ele começou a incorporar também é outra pergunta que eu vou fazer hoje, pastor, porque tem que ser bravo. Ele começou a incorporar dentro de casa. Então, assim, você viu meu tamanho, eu tenho 1,90 m, meu pai tinha 1,90 m, então eu com 18, com 20 anos de idade já tinha esse tamanho. Só era um pouco mais magro, né? Mas imagina um cara do meu tamanho, um cara do tamanho do meu pai, segurando um menino de 15 anos de idade, com a mão cruzada assim, endemoniado, e de repente esse menino fazia assim, e jogava gente 2 metros, um para cada lado, Uau. Muito longe. E aí, quando eu vi aquilo, ele começou a falar assim, eu vou matar ele, eu vou matar ele. Eu falei, você vai matar ele? Eu vou chamar minha avó é devota da Aparecida, você vai ver só se você vai matar ele. Quero ver se você vai matar. Aí vou na casa da minha avó. Chego lá, falei assim, vó, a senhora precisa ir na minha casa. Ela, por quê? Eu falei assim, porque meu irmão tá com um negócio falando grosso na boca dele lá, que vai matar ele, a senhora tem que ir lá. Ela falou, não posso ir. Eu falei, como não? A senhora é devota da Aparecida, a gente vai todo ano lá e a senhora não pode ir. Ela falou, isso é coisa para crente. Agora imagina só, mais de 20 anos atrás, aonde que você consegue arrumar um crente com a facilidade que você tem hoje, né? Verdade. Aí eu saí de lá pensando, eu falava assim, meu Deus do céu, eu falei, onde eu vou arrumar um crente? Nisso que eu estou subindo para minha casa, venho encontrando aquele primeiro irmão, que era assaltante, que ficava na biqueira pregando para mim. E ele vem saindo do culto e ele vem subindo a viela. Eu falei, irmão, é de Deus eu te ver. Ele falou assim, o que é que foi? Eu falei, rapaz, meu irmão tá lá com um negócio falando grosso lá que vai matar ele. Ele falou, vamos lá. Eu falei, então vamos. Chegamos lá, entramos em casa e o bicho gritando, né? Eu vou matar ele, eu vou matar ele. E aí, quando a gente entrou em casa, assim, esse irmão olhou para ele e só falou assim, sai dele no nome de Jesus. Saiu na hora o espírito assim. Eu olhei e falei, meu Deus, que fácil que é. Eu falei assim, coisa fácil essa, né? E aí, pronto, passou esse tempo, eu chego nesse tempo agora da empresa. Jesus já começou a transformar a minha vida. Eu já estava sem beber, já fazia uns 3 meses, já é o mês de março, que eu não bebia mais. E aí Jesus começou a modificar algo dentro de mim. Eu consegui comprar a minha primeira moto com dinheiro honesto, né, com dinheiro certinho do meu salário. Eu um dia saí para fora da guarita, o céu ele estava todo azul, mas muito lindo, o céu muito lindo, não tinha uma nuvem, só o sol brilhando no céu. Eu saí para fora da guarita e deixei tocando uma música sertaneja. E fiquei olhando para o céu. Quando eu comecei a olhar para o céu, eu comecei a chorar. Eu não consegui me conter de chorar. Era um choro incontrolável. Eu olhava para a minha vida, eu não conseguia. Eu olhava, eu falava assim, meu Deus do céu, por que eu estou chorando? Eu falei assim, não é para mim chorar. Eu falei, homem não chora. Eu falei, por que eu estou chorando? Eu falei, o que é que está acontecendo comigo? Tal. E aí eu volto para dentro da guarita. Quando eu voltei para dentro da guarita... desmontando um homem de quase 2 metros. Para você ver. E aí, quando eu voltei dentro da guarita, eu estava tocando uma música do Novo Som, que a música, ela é assim, né?
Ele fala assim: olhe para você e diga para si mesmo se valeu o tempo que perdeu tentando achar uma resposta certa, solução. Olhe para você e diga para que tanta solidão, sem rumo maltratar o coração, para que viver assim? Filha, estou aqui, me dá teu coração. E naquela hora eu comecei a chorar, porque eu estava do lado de fora e eu falei assim: se o Senhor é Deus mesmo, fala comigo, mas não usa os crentes, eu quero ver o Senhor falar comigo, na hora que eu estava chorando a primeira vez. Aí quando eu entro na guarita, tá tocando essa música, eu não aguentava. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu falei, agora eu preciso parar de chorar, porque como é que chora no meio da hora de almoço, dentro de uma portaria? Eu falei, vão me mandar embora. E eu chorava desesperadamente. Eu falei, já sei, eu vou atrás do Aguinaldo, porque eu preciso aceitar Jesus. Aí eu vou atrás do Aguinaldo. Chego no lugar que o Aguinaldo tá, eu bato lá na porta, o Aguinaldo abre a porta e falou: oi. Eu falei assim: é o Fabiano, abre aí. Aí quando ele me viu chorando, ele falou: o que foi, irmão? Eu falei assim: Aguinaldo, eu preciso que você ore por mim, eu quero aceitar Jesus. E ele falava assim: não, agora não dá, porque se orar agora por Aguinaldo você... é aquele primeiro que pregava na sua cabeça. Eu falei, o Aguinaldo é o que pregava na guarita, que eu falei que ou ele parava de orar ou eu dava um tiro nele. Eu falei assim: ou você para de orar ou eu atiro em você. E aí eu vou lá e eu falo assim: ora por mim. Ele falou assim: não, agora não dá, porque se orar eles vão me mandar embora. Vai de noite no culto, eu vou pregar na igreja. Eu falei assim: não, ora por mim agora. Ele falou: agora não dá. Eu falei: ou você ora por mim, eu te dou um tiro. E aí eu fui. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro. Amós fala que o reino de Deus é ganho à força, mas eu acho que foi o primeiro a ganhar a bala. É verdade. E aí eu aceito Jesus naquele dia. Eu começo a ir para a igreja, eu fui ver o Aguinaldo pregar a primeira vez, fui numa Assembleia de Deus, me converti na Assembleia de Deus, pastorei a Assembleia de Deus por 6 anos, né? Hoje eu sou batista, mas pastorei por 6 anos. E quando eu cheguei a primeira vez no culto, o meu irmão ainda manifestava, né? Então manifestava, eles começaram a usar droga. Um dia eu cheguei em casa, eles estavam fumando um charuto desse tamanho assim de maconha, eles acharam um resto de coisa que eu tinha lá, umas 600 gramas de maconha que tinha ainda no meu armário. Eles acharam e começaram a fumar. Quando eu cheguei em casa, estava todo mundo doido, assim, sabe? Aí eu falei: onde vocês arrumaram isso? Falaram: irmão, pegamos ali em cima do teu guarda-roupa. Eu peguei aquilo tudo, destruí, joguei na privada, dei descarga. E aí eu fui para a igreja a primeira vez. Quando eu cheguei na igreja, estava um culto pentecostal, todo mundo falando língua estranha. Quando eu encostei, que eu entrei na porta, eu falei assim: nossa, eu vou ter que estudar latim, porque esses crentes são muito inteligentes, né? Eu falei: eles estão falando uma língua que eu não estou entendendo nada. Eu falei: vou ter que estudar esse negócio aí. E aí o culto começou a desenvolver. E aquilo me chamou muita atenção, aquelas coisas dos dons, das línguas. Eu falei assim: domingo que vem eu vou voltar nessa igreja. Então essa igreja ela era na cidade de Jandira. Eu saio daqui de Osasco, vou para Jandira na segunda vez, e nisso eu fiz a minha primeira oração. Eu dobrei o meu joelho no pé da minha cama, e tem muitas pessoas que falam assim: ah, pastor, mas eu não sei orar, como é que eu oro? Orar é falar, não é? É você contar para Deus a sua dificuldade. Então, assim, hoje a minha oração ela é diferente, porque eu tenho muito tempo de igreja, eu aprendi a orar, eu aprendi a ler a palavra, a me expressar com a palavra. Assim, é diferente hoje, mas naquele tempo não. Eu dobrei o meu joelho e falei assim: Deus, você está ligado o veneno que eu passo aqui na minha casa. E eu só vou botar uma fé que você é Deus mesmo se eu chegar essa semana, isso num domingo, no primeiro domingo que eu fui para a igreja. Eu falei assim: eu vou botar a fé que você é Deus mesmo se essa semana inteirinha meu irmão não incorporar. Aí eu vou botar uma fé que você é Deus. E mas a fé que você estava falando é aquela fé que os manos aqui de São Paulo falam, né? Dessa fé. Né? Não é que eu porque eu não sabia, não sabia o que era fé, eu não sabia o que era nada, na verdade. Era a minha forma, a minha língua, o meu linguajar, né? Naquele tempo ainda estava sendo transformado. E aí eu passei a semana inteira trabalhando, não me lembrava do que eu tinha orado, porque na verdade só orei um dia. E fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor começou a pregar. Era um cara que não me conhecia. Eu estava todo vestido de preto, eu gosto muito de roupa preta. E aí eu estava de camisa daquelas de manga comprida preta, calça de terno preta, sentado do lado esquerdo da igreja, no último banco. E o pastor pregando falou assim: ei, você que está aí embaixo. Aí eu olhei para trás: é você mesmo que olhou para trás. Eu olhei de novo, falei: é você de preto. Eu falei: eu? Ele falou: é. Ele falou: assim te diz o Senhor. Lembra quando oraste naquele lugar
e pediste para mim prova para saber se eu sou o Senhor da tua vida a respeito do teu, que ele não incorporasse, mas a minha pergunta é, sou eu Deus na tua vida ou não sou? E aí a minha cabeça entrou em conflito, porque eu falei assim, como é que esse cara sabe o que eu falei dentro do meu quarto? Eu não entendia que era Deus falando comigo ainda, né? E eu falei assim, gente, como é que esse cara sabe? Eu falei, pois domingo eu vou voltar de novo na igreja. E aquilo me pegou. Aquilo começou a fazer com que eu tivesse uma vontade muito grande de estar na igreja. O Aguinaldo começou a me discipular. Eu me batizei na Assembleia de Deus, né? Me batizei na Assembleia de Deus do Belém. E fiquei por um ano. Depois desse ano, eu saí, fui para a igreja que o meu pai acabou convertendo através da minha vida. A minha mãe já havia morrido, meu pai converteu. Eu tive a oportunidade de ir no batismo do meu pai. Eu tive a oportunidade de consagrar o meu pai a pastor do ministério. Ou seja, ele morreu há 8 anos. Vamos falar as qualidades que o diabo tinha dado para ele. Adúltero, agressor, alcoólatra, descrente, ateu, porque ele falava assim, né? Depois que ele converteu, ele falava assim, eu deveria ter escutado Jesus quando falaram para mim dele lá em 1964. Uau. Ele falou assim, a vida de vocês tinha sido diferente, mas eu achava que Jesus era um revolucionário como Guevara. Para mim, ele era um cara normal, guerrilheiro, que veio numa época tal, e falava, né, o que ele pensava a respeito. Mas ele foi um cara assim, extremamente usado por Deus. Deus usava muito ele dentro daquilo que ele fazia, não é? Abençoou muita gente mesmo. Era um cara maravilhoso. Eu verei minha mãe assim. Vai estar. Quem intercedeu? Amém. Quem intercedeu por você, pastor Fabiano, assim, pelo senhor, para dizer assim, olha, aquela pessoa intercedeu por mim e eu acredito que foi através da oração dela que a minha vida eu alcancei misericórdia diante de Deus. A minha mãe, antes de converter, antes de morrer, ela converteu, né? Eu me lembrei disso agora, esses tempos, né? Quando eu estava escrevendo, eu lembrei disso. A minha mãe me levava muito na Igreja Renascer, e quando ela estava no estado terminal dela já, ela teve câncer, depois ela teve metástase e tal, e ela teve um câncer de garganta que para você chegar perto dela para poder conversar com ela, ela já não conseguia falar, era muito baixinho, você tinha que prender a respiração para ouvir, porque fedia demais, né? Uhum. E antes dela morrer, ela convidou o meu pai, ela convidou a irmã do meu pai, ela convidou muita gente, mas muita gente para poder pedir perdão. E ela falou assim, eu preciso pedir perdão para essas pessoas. Eu falei, mãe, a senhora está toda enrolada em cima de uma cama, vai ficar se preocupando com esse negócio de pedir perdão para os outros. Ela falou assim, não, eu preciso pedir perdão. Então, assim, antes de morrer, minha mãe fez um concerto, ela perdoou todas as pessoas que magoaram ela e talvez ela também tenha magoado as pessoas, né? Então, ela decidiu abrir o coração. Perdão. Eu acredito que a primeira intercessora deva ter sido ela, depois foi a Antonieta, né, que é a minha prima, tia, que mora no Espírito Santo, é a minha tia. Ela. Eu acredito que sim, porque... Tanto que eu até guardei o nome, que eu ia perguntar. Foi a Antonieta? Ela foi, com certeza, até hoje ela ainda ora por mim, intercede por mim, não é? Ela mora no Espírito Santo. A Dona Rosa, o João Marcos, aí depois Deus começou a criar uma cadeia, né, de pessoas que tinham esse estilo de vida de oração. Ele decidiu te salvar, né, a gente não sabia. Decidiu me salvar. Então, Jesus, de fato, me tirou assim do lamaçal do pecado, me tirou do inferno para poder me transportar para a sua maravilhosa luz. Então, né? Vale a pena hoje, quem está orando, intercedendo pelo cônjuge, pelos filhos, continuar, pastor? Porque tem gente aqui dizendo que testemunho tremendo. Oro, mas muitas vezes tenho vontade de desistir. É para desistir? Pois é. Não. O processo sempre está nisso. É assim, quando a pessoa ela deseja desistir, né, muitas vezes ela já perdeu a força, assim, tudo. O processo de libertação, na verdade, eu queria só voltar um pouquinho antes de falar da libertação e falar do que Deus fez. Então, assim, em 2010 eu me casei, em 2013 eu me tornei pai, né? Então eu sou casado com a pastora Cristiane Gregório, eu sou pai do Samuel Papadópolis Gregório. A minha vida foi totalmente transformada. E aí, para a gente poder entender a questão do que nós vamos falar, eu sempre perguntei para Deus, eu falava assim, Deus, por que eu me tornei um cara ruim? Por que eu tinha que ser bandido? Por que eu tinha que ser essa pessoa? Porque meu pai era trabalhador, ele podia ser um cara mulherengo, mas era trabalhador, nunca fumou, nunca teve envolvimento com nada dessas
coisa de roubo, de nada, né? E eu falava assim, como é que pode isso? E eu nunca tive uma resposta. Quando eu entrei no Ministério de Libertação, que eu comecei a entender sobre herança espiritual, a minha família é italiana, né? Italiana com grego e português, é uma mistura. E eu conheci a irmã da minha avó, da mãe do meu pai. É a única viva, né? Eu falei assim, pô, vou na casa dela, ver se ela tem algumas certidões de óbito do pessoal mais antigo, para eu tentar anexar e tentar tirar uma cidadania italiana. E eu fui na casa dela. Então, assim, perguntas para mim, elas são muito importantes, porque eu faço uma pergunta, o que a pessoa me responde, eu já consigo criar vários links a respeito de libertação. Então, a minha cabeça funciona com libertação. E aí eu falei assim para ela assim, tia, a senhora conheceu seu pai? Olha que pergunta mais óbvia, não é? Conheceu teu pai? Lógico. Eu, como que era teu pai? Muito promíscuo. Eu falei, ela é. Mas a promiscuidade não me assustava, porque a promiscuidade, dentro da libertação, eu entendi que existe uma perna que leva à promiscuidade, que é a idolatria. Então, assim, a idolatria, ela tem uma raiz de promiscuidade, né? Então, a pessoa que ela vive na idolatria, ou que ela viveu na idolatria, ela sempre tem um pezinho na promiscuidade. Ou ela está envolvida com masturbação, ela está envolvida com pornografia, pensamentos que não condizem com um homem ou com uma mulher, às vezes estão adulterando, né? Por quê? Porque existe uma ligação das trevas com essa pessoa. E quando ela falou, e eu vou te mostrar isso na palavra já já, quando ela falou a respeito da promiscuidade, não me assustou. E eu falei assim, e como que morreu teu pai? Ela falou assim, morreu louco. Quando ela falou louco, eu falei assim, bem, então se ele morreu louco, tem alguma ligação com o espiritismo. Porque o espiritismo traz uma consequência séria que é enfermidade na cabeça. Não é? Por exemplo, eu não sei... Você falar, porque tem um monte de perguntas sobre o que fazer quando a família envolvida com banda, com espiritismo, tem um monte de questão aqui. Vamos falar. Olha só, quando eu vou até fazer uma pergunta para todos vocês que estão nos ouvindo. Você conhece alguém que sofre de esquizofrenia, né? Então, se você conhece alguém, você vai colocar aí no comentário para a Sheila, eu conheço. Quem conhece alguém com esquizofrenia, coloca aí nos comentários. Eu conheço. Só eu conheço de pessoas que vocês estão respondendo. Isso. A minha próxima pergunta é a seguinte. Essa família, não é? Essa pessoa que você conhece, na família dele tem alguém que é espírita? Você sabe? O máximo que as pessoas vão me dizer é que não sabem, mas eu acredito que 99% das pessoas que forem responder, elas vão dizer que tem alguém que é espírita na família, né? Que tem alguma ligação. Então, assim, a minha família é prova disso, porque na minha família eu tenho os meus primos que os pais dele morreram, eles eram da Umbanda, e o filho tem problema psicológico hoje, ele tem esquizofrenia por conta do espiritismo, por conta da herança do espiritismo, nós vamos explicar isso dentro da palavra. Então, quando eu comecei a olhar para esse assunto que a minha tia fala do meu avô, do pai dela, porque você citou Êxodo capítulo 20, versículo 5, né? Uhum. Que eu, Deus, sou um Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, ele era pai da minha avó, avô do meu pai, meu bisavô, terceira geração. Aí eu falei assim, mas a senhora conheceu o teu avô? Ela, lógico, esse é o italiano original, porque aí era avô dela, bisavô do meu pai e o meu tataravô. E provavelmente era da máfia italiana, quer ver? É isso aí. Aí ela falou assim, esse aí era o italiano original. Eu falei, e como é que ele era? Mafioso. Ai, Jesus. Matou muita gente na Itália. Veio para o Brasil, casou com a minha avó aqui, casou com a minha avó no Brasil, matou gente no Brasil, voltou para a Itália. E quando ela falou isso, a minha prima estava do lado, a minha prima olhou para o lado assim, porque ela acompanha as ministrações que nós fazemos na igreja, acompanha as libertações, ela botou a mão na boca e fez assim. E eu falei assim, pois é, para você ver que tudo tem uma ligação. Então, às vezes, as pessoas elas estão sofrendo
por algum mal, elas estão sofrendo por alguma consequência daquilo que não tem nada a ver com elas, né? Elas estão passando por um processo, como eu passei por um processo que aparentemente não tinha nada a ver comigo. Foi lá com o meu tataravô, o que eu tinha a ver? Mas o livro de Levíticos, capítulo 26, versículo de número 40, ele fala bem assim, ó. Levítico 26, 40. 26, 40. Fala assim. Diz assim, mas se confessarem, 40, se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, eu os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança também com Isaac e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então, assim, quando a pessoa ela entende e ela confessa os pecados dos antepassados, e confessar pecado do antepassado tem nada a ver com o espiritismo, entende? Você pede perdão pelo que eles fizeram, mas não é no lugar deles, você não toma o corpo deles, o espírito deles, nada disso. É você falar assim, Senhor, os meus antepassados fizeram o que era mal diante do Senhor, cometeram crimes, homicídios, adultérios, estupros, furtos, roubos. Como o rei Josias, né, pastor? Como o rei Josias. E aí você vai orar e vai falar o quê? Vai falar assim, eu quero pedir perdão. Eu sei que a minha oração não muda a sentença deles, mas muda a minha sentença e a dos meus filhos. Aí você começa a ver que o ambiente espiritual começa a mudar, começa a transformar. Então, assim, só que não é um processo. Eu dou um curso, pastor, de perdão e cura. Eu sou psicoterapeuta, né? Então, eu acredito que Deus me deu a graça daquilo que eu entendi como reprogramar a mente com a palavra do Senhor. E dentro do curso do perdão e cura, tem um exercício que eu coloco eles para confessar o pecado dos antepassados. E aí tem gente que fala Glória assim, a Deus. Isso daí não tem nada a ver, como é que eu vou já morrer? Eu falo, gente, vocês não estão orando pela vida dos seus antepassados, vocês estão trazendo um conserto diante de Deus daquilo, né? E foi justamente eu aprendi isso com a Tânia Teresa. E eu vejo, pastor, a vida das pessoas mudarem em questão, assim, de dias, sabe assim? Aquela dor, aquela angústia, né? Os atormentadores que a Bíblia tanto fala, você vê que eles vão embora, eles abandonam mesmo a vida das pessoas. Isso é muito, e eu testifico aqui, se tiver alguém que já participou das outras edições de Perdão e Cura ou mentoradas que eu já ensinei isso, coloca aí para as pessoas verem. Mostra aí se a vida muda ou não muda quando a gente confessa os pecados dos nossos antepassados. Coloca aí no chat para as pessoas verem. Muda completamente. É real. Eu te interrompi, pastor, porque isso é muito real. Eu vejo acontecer diariamente isso. Amém. E a gente também, né? A gente, como atende todos só no processo de libertação, lógico que dentro do processo de libertação a gente trata cura também. Então, a gente trata emoções, a gente trata... Existem pessoas, Sheila, que às vezes elas vão para o processo de libertação, eu já atendi uma centena delas, que às vezes o processo, ela acha que ela tem um problema de endemoniamento, mas o problema dela é perdão. Ela perdoa, está livre de tudo. Né? Ela não tem mais nada, tipo assim, não tem problema espiritual, não tem nada, é só uma questão mesmo de se perdoar. Eu inclusive, pastor, eu falo, né, todo curso, toda mentoria que eu começo pelo perdão, eu falo, gente, o perdão é o início de tudo, se você não perdoar, você não vai ser perdoado, então, para existir a reconciliação com Deus, o processo qual é a mensagem da cruz? Perdão, libertação, arrependimento e salvação, mas o início é o quê? O perdão. Perdão. Se não tiver o perdão, não tem cruz, não tem nada, né? A pessoa não consegue fazer nada. O diabo não solta, né? A vida da pessoa. Pastor, toda essa história, todo o seu testemunho é tremendo. As pessoas no chat assim estão falando que tremendo, né? E eu concordo. Glória a Deus. Antes de eu começar com as perguntas, só me diz uma coisa. É verdade que se tornou um livro a sua história? Tá aqui, Renunciei à minha herança, e daí? Vai ser lançado agora na quarta-feira, dia 20. Ele vai ser lançado. E dentro você está contando a história e como foi seu processo de libertação e como todo esse processo,
todo esse processo. Na verdade, como fazer a renúncia, eu falo apenas da oração que eu fiz, né? O processo de renúncia, na verdade, ele se dá a gente ensinando mesmo, a pessoa participando do seminário. Mas aqui eu conto como eu descobri e como eu fiz o processo, que eu fiz a oração de renúncia, me desligando dessas coisas que Glória a haviam me Deus. prendido por Então, tanto tempo. dentro do livro, você colocou a oração que você fez para renunciar? Não, eu não coloquei porque eu até no primeiro projeto, no original, eu havia colocado que eu ia colocar algumas orações. Mas depois eu falei assim, essas orações vão virar reza, né? A pastora Tânia tem ensinado isso para a gente, e tem muitas pessoas que pegam, por exemplo, uma oração e elas querem ficar repetindo aquilo, repetindo, e acaba virando uma reza, né? Então não tem um sentido disso. Então, assim, a oração precisa ser construída, a pessoa precisa entender o que é, como é que faz, o que é que está fazendo, para não fazer uma coisa de qualquer jeito, né? Então, na quinta-feira, dia 20 agora de abril, nós vamos estar lançando o livro Renunciei à Minha Herança. E daí? Eu quero um. Então, Como é que pega faço aí. para adquirir? Quem quiser, pode me chamar no Instagram. Você entra lá no meu Instagram, Pastor Fabiano Gregório. Você pode me chamar no inbox. Eu acho que é Pastor Fabiano Gregório mesmo. Entra lá. Fabiano Gregório, pastor. pr.Fabiano Gregório UFC. Mas se colocar pr.Fabiano Gregório, já acha, já encontra. pr.Fabiano Gregório. E aí você pode me chamar no inbox, né? Ou depois as pessoas que quiserem podem me chamar no WhatsApp. Você pode passar meu número aí, pessoal, não tem problema. Quem quiser, a gente. Eu deixo um link lá para mandar direto para o seu WhatsApp também. Pode ser. Pastor, pode ser. Olha que história incrível, né? História não, que testemunho, né? História as pessoas inventam, contam, né? E aí, assim, um testemunho de mais de 30 anos. Aí as pessoas falam assim, Sheila, como é que você consegue lembrar de coisas que Deus fez há tanto tempo na sua vida? É porque quando a gente passa, né, pastor, com um processo com Deus, né? Marca a nossa vida, né? A gente nunca mais é o mesmo. Como é que a gente vai esquecer quando ele tocou nas nossas vidas, né? O título é poderoso. Então, falando, nossa, que título poderoso, quero um. Olha lá, eu quero. Gente, principalmente, né? Principalmente, olha só, eu tenho muita gente, inclusive eu estou pensando em criar um grupo agora do Restaura-me só para mulheres ou homens que os cônjuges, né? Que a OM ou OM, para a gente usa com respeito, pastor, para dizer a outra mulher ou outro homem, né? Para não dizer amante, né? Então, aqueles que a OM ou OH é as drogas, gente, o crime, eu estou pensando em criar um grupo só de autoajuda para vocês lá, mas vocês que têm essa história na vida de vocês, eu tenho muita gente, o grupo 2, a gente está com muita gente que a OM é as drogas, é o crime, tem que adquirir esse livro, porque é uma experiência que ele viveu de libertação, ele viveu uma experiência com e vai deixa dar eu te mostrar aqui para vocês. Como é que vocês querem ter a vida transformada sem conhecimento? O que Deus diz lá no livro de Oséias? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Como ir para o deserto, como destruir a casa, como destruir a vida, isso não precisa de escola. A gente mesmo vai fazendo tudo errado e chega nesse problema. Agora, e para reconstruir? Eu sempre falo, para tudo oração. Mas eu vou orar para Deus me ensinar matemática? Tem que ir à escola, então vou orar para Deus me dar a direção de como interceder, de como batalhar, para entender os erros que eu cometi, para entender como ajudar o outro. Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso, pastor, igual a sua história de vida, mas eu vou adquirir por quê? Porque eu tenho um ministério, um chamado, e um monte de pessoas... Olha só quem prefaciou o meu livro. Pastora Tânia Tereza, gente, só para vocês terem noção se o negócio está assinado pela Tânia Tereza, e realmente, para mim, é a maior autoridade nesse ramo. O senhor é formado, né, pastor? O senhor é conselheiro Silk, né, pela Tânia Tereza, né? Certificado por ela, né? Eu trabalho com ela já há 6 anos, né? Inclusive, é até engraçada a história de como que nós entramos no Silk. Eu já sou pastor há mais de 20 anos, nós passávamos por uma dificuldade financeira muito grande, Sheila, mas muito grande. Nós não somos ricos, né? Sendo pastor, nós não somos pessoas ricas, não somos pessoas de grandes posses, tal, né? Porque às vezes o pessoal, é pastor, tem grana. Não é nada disso. Eu era um pastor com uma vida limitada,
que a gente não conseguia muitas vezes, se eu quisesse comer um Mac, comer alguma coisa, às vezes era difícil. Então, assim, você comia, eu tenho vivia... muita esposa de pastor também, tá, pastor? Que também passam por isso, tá? A gente vivia nesse processo, né? E eu estudei Direito, né? Eu estudei 4 anos de Direito, aí eu parei a faculdade só para poder entender um pouquinho, e agora, esse ano aqui, eu vou me formar, né? Eu tinha largado de mão da faculdade, e aí eu encontrei um professor meu, amigo meu, um professor meu de Direito Civil na Avenida Paulista. Eu fui comprar figurinha para o Samuel, encontrei com ele lá, falei do Silk, ele foi para o Silk, e aí ele falou, você acabou a faculdade? Eu, não. E ele falou assim, poxa, eu vou... O que falta? Eu falei assim, já venceu o tempo e tal. Ele falou, mas por quê? Eu falei, a faculdade fechou, não consegui mais contato com o Walter. O Walter era do diretor. Ele falou assim, eu vou arrumar o telefone do diretor. Arrumou o telefone do diretor e agora o cara me permitiu fazer alguns trabalhos, né, que eu tenho que apresentar para poder fazer a conclusão do curso, porque, na verdade, eu já tinha feito carga, já tinha feito estágio, tinha feito um monte de coisa. Faltava, na verdade, o TCC. Então, ele me deu a oportunidade de fazer alguns trabalhos, como se fosse o TCC, para que eu pudesse fazer a conclusão do curso. Então, até o fim do ano, provavelmente, aí eu já Glória a estou Deus. formado no direito, Deus abençoando, né, transformando. Eu falo para eles, né, que o perigo é você aprender a andar com Deus. Quando você aprende, né, aí você se torna uma pessoa perigosa nesse mundo, né, pastor? E a nossa vida, como eu estava dizendo, Sheila, era uma vida muito difícil. E aí a minha esposa, um dia, eu estava na faculdade, era uma semana que eu estava estudando para a prova de Direito Civil, e aí minha esposa me manda um link, né? Ela fala assim, Fá, assiste depois essa ministração dessa pastora. Eu falei assim, Cris, pelo amor de Deus, mandar pregação de pastora para mim. Eu falei, não dá, né, meu? Ela falou assim, ela é uma juíza federal. Eu falei, então eu vou assistir. Eu falei, eu vou... Eu falei assim, vamos ver o que é. Ela juíza. E ela juíza. E aí eu fui assistir a ministração. A Cris começou a pesquisar mais sobre ela, né? Era uma ministração que falava sobre finanças. A Cris começou a assistir mais ministrações dela e começou a entrar em contato para a pastora Tânia vir à igreja ministrar. E ela não tinha agenda, porque a Cris dava uma data fixa. Eu queria que a senhora viesse tal dia, ela não tem agenda. Tal dia, não tem agenda. E um dia a Cris está na igreja, o Espírito Santo falou para ela assim, chama ela numa quinta-feira. E aí ela manda um e-mail para a pastora Tânia Tereza, gostaria de saber se a senhora pode vir na minha igreja uma quinta-feira. Aí a pastora responde ela, né? Eu só tenho, isso era no começo do ano, eu não lembro nunca quanto que é, a Cris que é detalhista, eu não lembro se era março, abril, eu sei que era no começo do ano. E ela fala bem assim, a pastora Tânia, eu só tenho uma data em outubro, novembro, sei lá, acho que era uma coisa assim, ou antes disso, não lembro, eu sei que era bem para o fim do ano. E aí a Cris falou, fechado. E ela veio para a nossa igreja. Quando a pastora Tânia veio na nossa igreja, eu estava fazendo um jejum de 40 dias tomando apenas água. Uau. Água com gás. Eu não estava tomando suco, eu não estava tomando caldo de feijão, não estava tomando caldo de sopa, nada, só água. Eu pesava 126 quilos, eu cheguei a 95 quilos, eu perdi 30 e poucos quilos, eu fiquei muito magro. E aí, quando ela chegou na igreja, a gente foi buscar ela, era para pegar no aeroporto, acabou que o avião teve um problema, ela veio de ônibus, peguei ela na rodoviária, levei ela para tomar um lanche. Como era tarde, ela comeu um lanche junto com o pastor Otto, e eu falei assim, eu quero uma água com gás. Até então, normal, era tarde, quando foi à noite, vamos jantar? Vamos. Levei eles para jantar. Quando chegamos para jantar, eu levei mais um casal de pastor, amigos nossos, né? Nós fomos jantar, quando chegou na janta, todo mundo comeu, e o garçom falou, o senhor vai querer o quê? Eu falei, água com gás. E ela é muito observadora, né? Aí ela só ficou olhando para a minha cara, tal. A gente foi embora, no carro ela falou assim para mim assim, pastor, o senhor perdoa a minha indiscrição, mas eu posso te fazer uma pergunta? Eu, pode. Eu vi que no café o senhor não tomou, não comeu, na janta também o senhor não comeu, o senhor só tomou água, o senhor está em algum propósito? Eu falei assim, pastor, eu estou. Eu falei, eu estou num propósito de jejum de 40 dias, tomando apenas água, porque eu preciso descobrir o meu ministério. Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque eu oro e endemonia muita gente, e a Cris, ela não concorda, ela acha que tem que ter alguma ligação por trás disso. Eu acho que é brecha, que eu oro, a pessoa endemonia agora, se eu orar amanhã ela endemonia de novo, é porque ela comete o mesmo pecado. Mas a Cris acha que não, a Cris acha que deve ter alguma coisa por trás disso. Tal. E aí a pastora falou assim, gente, vão para o Silk.
porque Deus vai ter resposta para você. E a Cris começou com muita pergunta, né? E pergunta daqui, pergunta dali, pergunta daqui, pergunta dali e tal. E aí, de repente, a pastora falou assim, olha, Cris, eu não quero parecer pretensiosa, mas vá para o Silk, porque vocês vão ter muita resposta. E a gente falou assim, pastora, nós não temos dinheiro. É muito caro. Na verdade, é muito caro dentro da nossa realidade na época, né? Hoje, R$ 2.000, assim, é um valor que não é desprezável, mas não é um valor também, uma quantia tão alta que uma pessoa não consiga Mas vale cada parcelar, centavo, né, pastor? consiga, vale. É E aí, hospedagem, é é alimentação, hospedagem, e as alimentação, aulas que você recebe o dia inteiro. É assim, realmente, quanta gente não investiu nas trevas, né, pastor? Né? Sim, Eu não bebi, com nunca força, né? fumei, e com força, por exemplo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, né? Eu nunca, sei lá, abortei, coisa assim do tipo, que é o mais comum que eu tenho aqui, né? Quanto que não se Aham. investe para as trevas, aí quando chega nesse ponto do conhecimento, aí o que a gente mais, eu não tenho dinheiro, né? Recebeste de graças dai, como se o crente não tivesse conta, não comesse, não bebesse, né? Ou seja, Pois é. né? Infelizmente não é assim, né? Se fosse assim, né? O próprio Jesus ensinou que a gente tem que dar a César o que é de César, né? Dar a Deus o que é. Na verdade, quando se fala que recebe de graça, você dá de graça, que nem, por exemplo, nós estamos dando de graça para todo mundo. Mas imagina você ter que colocar as pessoas, de repente, dentro de um lugar onde tem cama, banho, você gasta água, você gasta luz, você Tudo. gasta alimento. Não tem como Uhum. você dar isso para as pessoas, né? Não Então, tem. assim, de graça está tudo na internet. A pessoa quer da internet, está lá. Mas a pessoa quer participar de um evento, então ele é pago, não tem como. E o E quando a evento faz toda pastora a diferença, né, pastor? Você está lá, faz, o é muito ambiente diferente, né? profético, é o ambiente Sim, profético, você já começa adorando, já começa com oração. Vocês, os pastores que são os conselheiros, vocês passam acho que 21 dias de jejum pelo 21 aquele dias, tempo que as pessoas vão viver orando e ali, jejuando. né? O Aham, diabo não entrar ali e fazer a algazarra, então as pessoas realmente se convertem. Na hora do apelo, é muitas pessoas se convertendo, se entregando para Jesus, né? Eu fiquei assim aham. impressionada. Eu acho maravilhoso. Eu tô dentro dos próximos com toda certeza. Vou convidar minha mãe para dar um passeio como Glória estratégia a também. Deus. Falar, mãe, vamos ali em Santa Catarina, eu quero levar a senhora, mas tem que ir no Ah, lá é curso antes maravilhoso comigo. demais. Né? Como eu vi as fotos do hotel lá, eu falei, eu vou levar bem minha mãe lá, falando para ela que durante a semana ela participa do curso comigo e final de semana eu levo ela para passear. Estratégia. Vou mentir? Não vou. Né? Quem quiser conhecer o Silco em Santa Catarina é maravilhoso. É o único hotel fazenda 5 estrelas do Brasil. Nossa, eu Ele vi é de um lá as pastor fotos amigo maravilhosas. nosso. É muito lindo, é tudo muito diferente. Quem quiser e puder estar indo para Santa Catarina, vá, porque vale a pena. E É. aí, Sheila, a pastora falou assim: ó, vocês vão para o Silco então. E eu falei assim: tá bom, mas como é que nós vamos? Ela falou assim: olha, Fabiano, faça um depósito, pelo menos de qualquer coisa, de uma quantia na conta da minha secretária, que eu vou tentar arrumar uma vaga, eu vou guardar uma vaga para vocês e Deus vai prover a condição. Ela não nos deu o Silk, nós pagamos. E Mas aí eu falei Deus assim: o que nós proveu. vamos fazer? A Cris fez um depósito de, acho que de R$ 200, R$ 100 meu e R$ 100 dela para segurar a vaga, para a gente poder arrumar o dinheiro, para não encerrar, né, as vagas. E aí a gente tinha que pagar o aluguel da igreja. E o pastor, que é o proprietário da igreja, né, a igreja, na verdade, que é a proprietária do prédio onde eu congrego, ele era o nosso discipulador. E aí a gente foi até ele, eu falei assim, pastor, vai ter um seminário assim, com a pastora Tânia, o senhor jantou com a gente lá, eu queria saber se o senhor deixava eu atrasar o aluguel para poder pagar o seminário. Ele falou assim, pode ser. Eu falei, a gente participou em outubro, eu falei assim, até dezembro eu te pago. A gente parcela, né, outubro, novembro, dezembro, eu pago. Ele falou, não, tudo bem, pode ir. E aí, na verdade, fomos eu e a Cris e mais 6 pessoas da igreja dele. E do dia que eu fui, que eu participei da minha edição, até hoje, eu nunca mais deixei de participar. Eu me tornei membro da equipe da pastora Tânia Tereza, do pastor Otto, Glória não a é? Deus. Faço parte dos conselheiros. Eu desafio você que está nos assistindo aí, você que é homem, você que é mulher, que é de alguma outra religião, a assistir os temas sobre heranças espirituais. Nós vamos ainda responder aqui algumas perguntas, mas aqui é sempre muito um spoiler. Na verdade, o que vale a pena é você assistir o conteúdo completo, porque Completo. assim, eu sempre costumo dizer a seguinte coisa, que eu sou um chamariz para o Silvio. Então, nas igrejas que eu vou,
eu falo sobre o testemunho, eu falo de herança, eu falo de idolatria, eu falo de aborto, eu deixo assim aberto, eu falo para o povo, eu falo assim, vocês têm que ir para o Silk, porque lá a pastora ministra 5 dias a respeito disso. Então, assim, é muito diferente, né? E o pessoal costuma ir bastante pessoas, Deus tem feito Eu coisas também sou uma maravilhosas. promotora do Silk, pastor. Por quê? Porque Glória a Deus. desde quando eu entendi, né, sobre o que significa as heranças e que se não houver o arrependimento, o abandono, a confissão, o pedido de perdão, o diabo não vai soltar, Aham. né? Não vai? Ele não vai entregar, ele vai dar, vai soltar ali a brecha para te enganar, mas daqui a pouco ele volta de novo, comendo pelas beiradas e quando vê, tá atacando de novo a casa, a família, né? Então, desde quando eu Sim. entendi isso, eu falo, gente, tudo isso aqui é um processo, né? Para vocês viverem realmente uma restauração, tanto da vida pessoal de vocês, quanto da vida do cônjuge, da libertação do seu cônjuge, da libertação da sua casa, da sua família, para que Deus realmente possa entrar e trabalhar, precisa haver, e existe um caminho, né, pastor? A Sim. primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, relacionado a isso já, eu vou trazer a segunda como um tema bombástico, mas já que a gente está falando sobre isso, eu quero perguntar, pastor, como uma só carne, a gente tem como orar pedindo essa libertação do cônjuge, por exemplo? Qual é o É. impacto espiritual que tem sobre a vida do cônjuge quando a gente ora pelas heranças da vida dele? Na verdade, você não ora pela herança do outro. A herança é uma coisa pessoal, né? Não tem como você orar pela herança do outro, porque assim, a herança, ela decorre do arrependimento. O que você consegue fazer é enfraquecer as bases, né, do outro, do cônjuge, na verdade, quando você luta, que você faz orações de guerra. Mas você achar que você, por exemplo, vai fazer um processo de libertação e que esse processo de libertação vai libertar a outra pessoa, não tem como, não acontece. Tem O que ser ela processo de própria. libertação, ele é da pessoa, ele é pessoal, né? Então a pessoa quem tem que buscar a libertação dela, buscar a cura dela, na verdade, porque tem muita gente que às vezes, Sheila, ela quer buscar a cura de uma pessoa, quando na verdade ela que está com problema. Então, assim, não tem como. Quer ver? Eu vou ler um texto para você, se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número. Deixa eu ver se é 17. Marcos 5, 17? Capítulo 5, deixa eu ver se é o. No 17 diz, mas ele não tem raiz. Não, deixa eu ver, calma aí. Mas ele não tem raiz. Ah, não é Marcos, é Lucas, desculpa. Tá. Lucas. Deixa eu só ver se é esse aqui mesmo, calma aí. Quando eu começo sempre, pastor, a mentoria ou um curso, eu sempre falo, né, que primeiro somos nós, primeiro nós temos que nos libertar. Como é que a gente está orando, intercedendo, batalhando e guerreando com o outro quando nem nós mesmos estamos libertos, né, curados, tratados, sarados, né? Que Deus primeiro veio encontrou o caminho em nós, então a gente precisa fazer primeiro esse processo pela nossa vida, né? Para depois, sim, que eu acredito que, por exemplo, o pai do Senhor se converteu, né? A vida dele foi transformada quando a sua já estava e o Senhor começou a interceder por ele e ali houve, né, a rendição da vida do seu pai, não foi? Deus transformou a vida dele, né? Fez algo assim maravilhoso, fez algo assim que para os homens, quando as pessoas viam meu pai convertido, eles olhavam e eles falavam assim, eu não acredito que o Jair converteu, eu não acredito que ele de fato ele entregou a vida para Jesus, sabe? Porque não tinha possibilidade. Quem conhecia meu pai sabia que ele era difícil demais. Na verdade é Marcos capítulo 9, versículo de número 14, diz assim, quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é isso que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Então, olha só, o garoto não era mudo, tinha um espírito mudo nele, não é? Possesso de um espírito mudo. E este
Onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E agora, olha que interessante o versículo 21. Perguntando Jesus ao pai do menino há quanto tempo isso lhe sucedia, desde a infância, o pai responde. E respondeu: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Olha o que o pai fala para Jesus. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Aí Jesus olha para aquele camarada, então você imagina o cenário, o menino está endemoniado, está lá no chão se batendo, todo endemoniado. Quando acontece o endemoniamento na igreja, o que acontece? As pessoas se... Todo mundo corre para cima os obreiros vão para cima da pessoa Os que está obreiros vão para endemoniada, cima bota a e mão quem na está... cabeça, bota a mão na cabeça, no nome de Jesus, sai. Mas olha o que Jesus faz. Jesus fala assim, ele pergunta para Jesus assim, ó, se tu pode, nos ajuda, se tu pode, faz alguma coisa por nós. Aí Jesus devolve a pergunta para ele. Jesus fala assim, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ele fala assim, não depende de mim, depende de você. Porque, na verdade, o pai estava querendo resolver o problema do filho, mas não queria aceitar aquele que poderia transformar a vida. Aí, olha o que o pai responde para Jesus. Ele fala assim, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, ele arrependeu, porque a palavra entrou no coração e ele viu que o problema não era o filho, era ele. Era ele. Então tem gente querendo resolver problema de filho quando na verdade o problema está com ele. Tem gente querendo resolver problema de casamento quando na verdade precisa resolver ele. Tem gente querendo resolver problema de pai e mãe quando na verdade precisa resolver ele. É com ele o processo. E aí ele fala bem assim, ó, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, porque ele arrependeu e disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele olha para Jesus, para o cenário, o menino está endemoniado ainda, está se batendo no chão, e Jesus está conversando com ele, porque enquanto Jesus não trata pessoalmente com a pessoa aquilo que ele tem que resolver, ele não trata problema paralelo, entende? Então, assim, por mais que é filho, por mais que é marido, por mais que é tudo, são problemas paralelos, e enquanto você não tratar de si, Jesus não vai tratar de outro. De outro. Aí já responde a pergunta de muita gente no chat, né? Tinha uma pergunta que foi retirada agora, que a pessoa falou, então, no caso, meu marido que bebe muito, eu tenho que separar dele? Não. Primeiro você, aquilo que eu sempre ensino. Deus primeiro quer restaurar a sua vida, Deus primeiro quer que você seja reconciliado com ele. E aí, enquanto vocês não aceitarem, eu sempre falo aquela passagem de Pedro, pastor, lá, Lucas 22, se eu não me engano, que Jesus... Ele fala que vai com Jesus e Jesus fala, não, você não vai não, porque isso vai atrapalhar na sua conversão. Eu falo, meu Deus, Jesus, esse homem 3 anos andando com o Senhor ainda não era convertido? Quem dirá eu, né? Então, assim, isso é muito sério, né, pastor? As pessoas pensam que só ir lá na igreja, só sentar lá, que já estão convertidas, que... Você sabe que uma das coisas... Sabe como eu encontrei a Tânia Teresa, a pastora Tânia Teresa? Eu participei de uma live de uma igreja que eu congregava há muitos anos, e o pastor lá, ele estava dando umas lives de ensinamento, e aquele tema era maldição no dia, e ele tentando explicar ali sobre o tema de maldição, eu virei para ele, eu sou muito perguntadeira, né, e eu virei para ele e falei assim, pastor, se é assim, se é só a gente aceitar Jesus e as maldições têm que cair por terra, porque ele levou, ele se fez maldito por nós, então, por que eu vejo tantas maldições da minha família se concretizando na minha vida? E ali ele colocou, não soube responder, eu amo ele, respeito a vida dele demais, pastor, honro a vida dele, ele não soube responder, mas a interrogação que ele deixou ali, então, que eu não havia aceitado Jesus verdadeiramente. Quando ele fala aquilo, eu falo, meu Deus do céu. Aí eu começo o quê? É aquilo que eu sempre ensino, que a gente precisa, né, buscar pelo conhecimento para a gente deixar de perecer, está lá em Oséias. Então, ali eu começo a buscar só coisa sobre maldição, até o dia que eu chego até a pastora Tânia Teresa.
e começa assim a deslanchar na minha mente, eu começo a entender verdadeiramente. E aí eu vi que o negócio era muito mais sério, que não bastava apenas eu aceitar Jesus, mas eu precisava renunciar, porque maldição não é quebrar, como a gente ouve o tempo todo, é renúncia, né? Até mesmo por isso que o seu livro chama Renunciei às Minhas Heranças, né? É isso aí. Uma outra coisa que é interessante falar é que tem muita gente que ela se acha filha de Deus, mas a Bíblia ela nos dá um padrão de como você ser filho de Filho de Deus, Deus. né? Uhum. Então é assim, não é só se achar, né? Eu posso me achar rico, né? Eu posso olhar agora e falar, olha só, eu posso olhar aqui agora e falar assim, eu estou me sentindo cabeludo, me achando cabeludo, não muda nada, entende? Então é assim, achar o acho é advérbio de dúvida. Então, assim, não tem certeza, não é claro. Então, quem é filho de Deus? Para quem que é a salvação? A salvação foi proposta na cruz do Calvário para todo ser humano que deseja se arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a pessoa ela deixa de ser... livro de o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que Então, assim, receberam. os que receberam. Então, a pessoa, para ser filha de Deus, ela tem que aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, descer as águas do batismo, de fato, ter uma conversão genuína. Então, existem muitas pessoas que, às vezes, elas falam bem assim, quer dizer que eu não sou filho. Por exemplo, a pessoa vem na igreja e ela fala, eu queria fazer um processo de libertação. Vamos fazer. A pessoa manda a ficha, faz tudo. Quando ela vem para a entrevista, eu falo assim, mas você serve em que igreja? Não, não sou crente. Qual igreja que você vai? Eu sou espírita. Como é que você expulsa demônios geracionais de uma pessoa que ela não serve a Jesus se ela não crê em Jesus? Ah, mas eu creio em Jesus. Você está disposta a renunciar aos deuses que você serve? Não. Então não dá para fazer libertação, entende? E a pessoa continua presa. Então, assim, quando você faz um processo de libertação, quando a pessoa, ela entende, né? E ela quer que esse princípio invada o espírito dela, ela se torna mais forte. Como aquela mulher que você falou, então o meu marido bebe, eu tenho que largar? Não, você tem que a cada dia orar mais, orar orações estratégicas, guerrear em favor da vida dele. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 7, que a mulher santificada, ela santifica o marido. Então, assim, por que às vezes não acontece? Eu não sei, eu não conheço, né? Não sei quem foi que falou, muitas vezes mas não às vezes, pastores. Às vezes o que Deus ele quer é que a pessoa tenha um nível de santidade maior do que o que ela já tem. Que ela exceda isso, porque se a Bíblia fala que a mulher santa, ela santifica o marido, eu acredito nisso. Eu sei que isso é verdade. Eu também acredito nisso. Mas a santificação vem através das renúncias, vem através vem através do arrependimento, né? Ou seja, sim. Então existe também ali um princípio estabelecido por Deus. Não é o que eu costumo sempre falar para eles assim, não é eu querer que Deus se adapta às minhas regras, aos meus mandamentos, às minhas leis e ao meu estilo de vida. Sim. Sou eu quem tenho que me adaptar às leis, às regras, os mandamentos, os princípios dele, né? Porque ele não está fazendo tudo bagunçado assim como as pessoas acreditam que ele está fazendo, né, pastor? Aham.